Bom, aqui a gente está falando da Comunidade dos Estados Independentes, tá? O que caracteriza essa região aí, esse grupo de países? Primeira coisa, a gente está falando dos países que antes formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, lembrando um contexto histórico maior, né? 1917, Revolução Russa, implementação do socialismo, né, na Federação Russa. Em 1922, é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Na verdade, isso foi uma reafirmação de um pseudo-processo de imperialismo que a Rússia já tinha começado lá em 1689, né? Então, ela pega esses países todos aqui em sua volta, né, e colocam eles como o que a gente chama de países satélites, né, ou satélites da Rússia, né? Então, do ponto de vista geopolítico, era interessante para a Rússia, porque era o centro, né, de comando aqui da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, terem esses países sob sua tutela, sob a sua influência, porque poderia, de certa maneira, ter uma proteção a mais diante de um possível ataque, diante de alguma ação militar contra ela, né? E aí, essa região ela foi dividida, né, basicamente em três sub-regiões, né? A região do Báltico, né, que pega ali países como a Estônia, a Letônia, né, Belarus, né, fica mais a oeste da Rússia, né? A região do Cáucaso, né, que pega ali a região onde atualmente é a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, né? Fica ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, então a região de imensa diversidade étnica, né? A gente comentou nisso nas aulas anteriores, então essa diversidade étnica, religiosa também, faz com que a região tenha naturalmente uma característica assim, de ser muito explosiva, né? Ou seja, de ter vários conflitos, né? Separatistas, movimentos nacionalistas, né? Como, por exemplo, formou aqui o que a gente chama de Geórgia mesmo, e a região da Ásia Central ali que pega alguns países como Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, né? O Turcomenistão, né, que também tem toda uma etnia, né, uma característica étnica diferente aqui também, né? Então, boa parte dessa região também é islâmica, uma parte é ortodoxa. Então, aqui a gente tem essa peculiaridade também. Então, isso tudo aqui era compreendido dentro do que a gente chama de repúblicas, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que isso vai de 22 até 1989, quando se dá o fim da União Soviética por causa de fatores que a gente estuda, né, depois da Guerra Fria, a dissolução, o fim da União Soviética devido à questão da corrida aeroespacial, armamentista, né, coloca ali em dificuldade a questão econômica da União Soviética, então acaba gerando ali a queda do muro de Berlim em 89 e, consequentemente, uma nova ordem mundial que vai ser caracterizada primeiro, né, pegando aqui o leste europeu, pelo fim da União Soviética, e aí esses países que antes eram União Soviética, eles tornam-se independentes do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Então, uma primeira coisa que eles tiveram que fazer é um processo de transição do socialismo para o capitalismo, tá? Quando a gente tem o fim da Guerra Fria, nota-se o triunfo do capitalismo. E aí o que acontece? Gradativamente, esses países vão se tornar capitalistas e vão também ter a necessidade de se organizarem politicamente. Ou seja, eles vão ter que formar um Estado, nação, eles vão ter que formar uma legislação, um sistema político, e aí vários deles acabam, né, tendo aí a questão da democracia, participação política da população, etc., como a gente tem aqui no Brasil, né? Lembrando que tem alguns casos ainda que são ditaduras, né? Como no Turcomenistão, né? Por exemplo, a gente tem esse panorama ainda. Com o passar do tempo, né, de 89 para 90, você tem a formação da Federação Russa, e aí é que esses países formam o que a gente chama de Comunidade de Estados Independentes, né, criada em 1991, né,
que inicialmente tinha 12 países das 15 repúblicas socialistas que foi extinta no período, né? Então, a ideia inicial aí, né, o que estava fora desse quadro aí, desse grupo de países, era justamente esses países aqui, ó, Letônia, Lituânia, né, e Estônia, que já tinham uma certa independência, né, e já estavam até tentando entrar na União Europeia, mais especificamente. O fato principal aqui, galera, é que esses países tiveram que se ordenar, né, tiveram que se organizar, e aí, a partir de então, né, você vai ter esse período marcado pela transição do socialismo, né, para o capitalismo e, consequentemente, um processo de independência política e, ao mesmo tempo, uma reestruturação econômica que esses países ainda estão tendo. Tá? Então, alguns desses países hoje passam por mudanças econômicas, né, tentando aí alcançar um nível de desenvolvimento melhor. Por exemplo, a Estônia, né, chama atenção por causa do seu baixo nível de burocratização, né, então é um país que é muito fácil abrir uma empresa e tal, então tem essas peculiaridades ainda também em relação a isso, né. Uma outra situação que a gente costuma falar muito, né, na questão do leste europeu, são os conflitos, e em relação aos conflitos, né, você tem ainda uma situação que é muito importante notar. Primeiro, qual que é o papel da Rússia na região? Essa seria uma primeira pergunta que a gente tem que tentar responder para entender esse contexto aqui. Qual é o papel da Rússia na região leste, né, ou no leste europeu? Segundo, né, qual é a melhor maneira que a Rússia elabora ou ela utiliza para poder ter segurança militar, para poder ter uma certa estabilidade, né, diante do contexto de que hoje ela é alvo de Estados Unidos, a própria China, apesar de ter uma certa relação com a China muito benéfica economicamente, mas são países que tentam alcançar um nível de influência no contexto geopolítico mundial acima dos demais, né? Então a gente tem esse contexto. No caso da Rússia, galera, como a gente já falou na aula anterior, é um país gigantesco. Então, a Rússia ela tem uma curiosidade que é a seguinte, ela nunca teve aquela ambição de, num conflito, ela avançar o ataque, ela antecipar o ataque. Por exemplo, vamos comparar uma região que a gente trabalha depois, que é a região do Oriente Médio, Israel. Israel, ela tem uma distância, né, um litoral, um território estreito, um litoral ali muito próximo das cidades principais. Então, a Israel, diferente da Rússia, ela não pode esperar que um país ataque ela e ela deixa as tropas invadir o seu território, né? No caso de Israel, ela tem que antecipar o ataque. Então, quando vocês forem estudar o Oriente Médio, vocês vão ver que a Israel, quando soube que ia atacar, ia sofrer ataque, ele vai lá e ataca os países árabes, né? Então ele antecipa porque ele não tem recurso territorial para poder permitir uma invasão e depois ir estabelecer novas formas de ataque. Agora a Rússia, se você estudar a história da Rússia na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o que acontece com ela? Ela deixa as tropas invadirem. Como o território é muito grande, o que ela faz? Ela vai invadindo, ela vai afastando, ela vai afastando. O território é grande, então ela vai afastando. Aí depois que as tropas estão dentro do seu território, o que é mais fácil acontecer? Você vai lá e corta toda a relação de abastecimento das tropas. Então as tropas que invadem a Rússia nesse contexto vão ficar isoladas. E é aí que ela começa a atacar, e é aí que ela começa a sua empreitada militar. Então, o território, a forma como o país está disposto, o tamanho, se tem litoral, se não tem, vai fazer essa relação da questão da geopolítica. No caso aqui, a gente tem uma relação muito interessante de entender aqui o contexto da Rússia com a Ucrânia, né? Então, já vai na página 87 aí para explicar isso melhor. O que acontece? A Ucrânia, ele é o maior país em extensão territorial da Europa, tá? E faz aqui fronteira com a Rússia. Então, do ponto de vista geográfico, tem essa situação. Uma outra questão importante aqui é que a Ucrânia, né, diferente da Rússia,
ela tem uma saída para o mar aqui mais ao sul, né, por Mar Negro aqui. E que é um detalhe importante, que a Rússia não tem saída para o mar aqui ao sul, e ao norte a gente sabe que ela é fria para caramba, então congela para caramba, né? Então isso é um fator importante para a questão logística da Rússia. Outra coisa importante também é que dentro da Ucrânia você tem uma galera que se considera russa, né? Fala-se o russo no leste europeu aqui. Então, do ponto de vista étnico, há movimentos separatistas aqui na parte leste que tentam formar um país independente porque não se reconhece como ucraniano, né? Que não se reconhece como ucraniano. Eles acham que é russo, eles acham que está mais próximo à Rússia. Então, tem uma série de aspectos que a gente poderia discutir essa questão étnica, cultural que a gente tem aqui. E segundo, tem uma questão aqui que é a Crimeia, né? A região da Crimeia, a região de Sevastopol, que em 2013, 2014, a Rússia teve a brilhante ideia de invadir, né? Esse território era russo durante o século XIX, a Rússia passa para a Ucrânia. Só que aí, em 2013, a Ucrânia faz uma pergunta para a população. Olha, vocês querem fazer parte da União Europeia ou querem continuar sobre a tutela da Rússia? Então, isso aqui gerou um mal-estar interno que criou aqui uma força, né, uma rebelião, digamos assim, uma insurreição contra o governo ucraniano para poder não entrar na União Europeia e, consequentemente, a Rússia aproveita essa situação e invade aqui a região da Crimeia, que é a região de Sevastopol, que é uma região de saída para o mar. Então, o que a Rússia não deseja, né, teve um militar russo no século XX falava, né, que o sonho da Rússia era ter uma região em que ele pudesse molhar, entrar na água durante toda a época do ano, em qualquer período do ano, né, ou seja, sem ter a preocupação de estar congelado, o que acontece hoje aqui em cima. Então, aqui, mais ou menos, já tem essa situação, né? Então, ela invade aqui a região da Crimeia, né, a região de Sevastopol, que é estratégica e tem um porto, e aí ela se apropria, né? O que acontece, galera? Nessa questão aí, você tem que pensar o seguinte, olha, o que a comunidade internacional achou disso? Ninguém aprovou essa medida da Rússia. Estados Unidos, a ONU e tal, não aprovou. A própria Ucrânia reclama e tal, mas tem um detalhe, quem vai falar contra a Rússia? A Rússia é uma potência nuclear, ela tem um poder militar gigantesco, ela tem uma influência no Conselho de Segurança da ONU, então os Estados Unidos respeitam a Rússia em relação a isso, assim também como a Rússia respeita os Estados Unidos. Os demais países não têm muito o que falar com ela do ponto de vista militar, então acaba tendo uma situação em que a situação aqui vai ter que ser gerida de uma maneira diferente, né? Então, cabe aí à Rússia respeitar a soberania do país, né? Que ela fala, quando ela invadiu, ela falou que estava tentando manter a integridade da população, resolver aqui uma crise e tal, mas na verdade ela foi estratégica em ocupar a região. Então, esse conflito aí, basicamente, foi uma jogada aí que o Vladimir Putin tentou em relação a isso, né? E nessa parte vermelha aqui ao nordeste, aí, sudeste, melhor dizendo, aí, você tem uma região que é controlada por tropas separatistas, né? Então tem grupos aí que entendem, né, que tem que formar um país independente também, porque não se considera ucraniano, divergem de algumas posições do governo ucraniano, então você tem essa situação aí muito complicada de se gerenciar. Essa situação separatista é muito comum em todo o leste europeu, né, como a gente já viu anteriormente aqui, né? Então, aqui seria um cenário. Outra coisa também que a gente tem que lembrar, né, em relação ao leste europeu, é a desintegração da Iugoslávia, né? Então, essa região toda aqui era um único país, né, antes do fim da União Soviética, mas com a dissolução da União Soviética, isso vai sendo fragmentado, vai sendo dissolvida a Iugoslávia, então forma-se vários países, né? E essa dissolução ela é muito ligada aqui, às diferenças étnicas que tem na região. Então você tem esloveno, macedônio, sérvio, croata,
albaneses, né? Então, o que antes era tudo um país só, depois da União Soviética, vai formar vários países. Então, hoje, se viaja pela região, você vai ter Croácia, Sérvia, né? E, paralelo a isso, né, você tem os movimentos nacionalistas que vão clamando pela independência, você vai ter guerra, como é o caso da Guerra do Kosovo contra a Sérvia, né? O Kosovo hoje é um país independente, porque maioria albanesa e muçulmana, maioria sérvia e ortodoxa, né? Então você tem essas diferenças também, né? Você tem interesses econômicos, por exemplo, controles de recursos naturais, passagens de gás, né, que são estratégicos para abastecer a Europa. Então você tem uma série de aspectos que também são inerentes à questão de recursos naturais, movimentos nacionalistas, religiosos, né, que vão estar dando a tônica desses conflitos aqui. O caso da Chechênia, por exemplo, é uma região que tem população muçulmana, tem presença de recursos naturais, transição de oleoduto, gasoduto que abastece a Europa, que são de controle da Rússia, então também é uma região que hoje a Rússia tem uma certa diplomacia aqui, ela